Olá pessoal, paz de Cristo. Vamos então à conclusão desse terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2025. A última lição, a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Essa lição de hoje está baseada, fundamentada em Atos capítulo 15, tá? E nós vamos ver então o que foi essa Assembleia de Jerusalém, certo? O texto áureo, né, está também em Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então é quando a lição de hoje ela vai mostrar, vamos dizer assim, um aspecto mais formal, né? Claro que a estrutura formal da igreja primitiva ela ainda está assim bem distante dessa nossa estrutura atual, né? Dessa nossa existência jurídica. Aqui no Brasil, por exemplo, nós éramos apenas éramos associação, agora você vê que no CNPJ das igrejas está a entidade religiosa, né? Passou recentemente a ter essa categoria, mas até então nós éramos a categoria de associação e temos um CNPJ e diversas obrigações legais. A igreja primitiva não tinha essa estrutura jurídica toda, mas ela aos poucos ela vai precisando ter uma organização. Lembra de Atos capítulo 6, né? Onde eles têm aquele problema lá em relação ao trabalho social, a distribuição das questões de alimentação e de alcançar a todos ali, a instituição dos diáconos. Então, aos poucos, ela vai criando alguma estrutura que é necessária para que os apóstolos continuem se dedicando à palavra e à oração, para que a igreja não pare, né? Agora nós estamos já com um núcleo missionário, vamos dizer assim, em Antioquia, e esse Atos 16, ele acontece justamente após essa primeira viagem missionária de Paulo, né, e Barnabé. Você lembra que eles foram separados em Atos 13? Eles fazem aquela primeira viagem missionária, eles retornam para Antioquia. Nós estamos lá ao norte de Israel, né, da Judéia, de Samaria, da Galileia, já rompendo as fronteiras, certo? E acontece uma outra questão. A questão é que os judeus convertidos, o verso 1 já mostra isso, os judeus convertidos, eles querem que os novos convertidos, né, os gentios no caso, porque agora, né, o evangelho está plenamente a todo vapor alcançando os gentios, eles querem que os gentios se circuncidem, certo? Que era uma determinação da lei de Moisés para o judeu. E eles queriam que o judeu, só que a questão mais além disso, porque alguém poderia até falar assim, não, mas eles estão ali só querendo ter aquele aspecto de uma devoção, né? De você circuncidar para expressar que você é consagrado a Deus, certo? Que você tem uma aliança com Deus, né? Que você está consagrando a sua vida ao Senhor e tudo mais. Mas era muito além, tá? Esses judaizantes, eles queriam dizer que não era possível se salvar. Olha o capítulo 15, verso 1, né? Se o camarada não se circuncidasse, né? Então ele está equivalendo, certo? A circuncisão à salvação, né? Você vê que nem o batismo, na sua essência, o batismo nas águas, ele não está ali na Bíblia sendo uma condição para ser salvo. É tanto que Mateus 16 diz o quê? Marcos 16, ide por todo mundo, prega o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus não falou quem não crê e não for batizado será condenado. O ladrão da cruz, o que se converteu, por exemplo, não deu tempo de batizar e ele entrou no céu, correto? Então nós temos o batismo nas águas como um ato de fé, uma confissão de fé, né, de que eu sigo ao Senhor, de que eu morri para o mundo, por exemplo, estou dando o exemplo do batismo.
certo? Mas se não deu tempo de eu me batizar, eu estou salvo pela graça em Cristo Jesus, certo? Mas os judaizantes queriam dizer que se o camarada não se circuncidasse, ele não seria salvo. Tá? Seria igual eu dizer que se eu não guardar o sábado, eu não serei salvo. Que o sábado seria um selo de salvação de Deus na minha vida. Eu estou eliminando o sacrifício de Cristo, eliminando a graça de Deus em Cristo Jesus e colocando que eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Eu vou ser salvo porque eu sou circuncidado. Eu vou ser salvo porque eu fui batizado, né? E nada pode sobrepujar, nada pode substituir, certo? Complementar a salvação em Cristo Jesus. A salvação, a obra expiatória de Cristo no Calvário, ela é plena, perfeita, é suficiente. Por isso que a gente diz que nós cremos em Jesus como único e suficiente Salvador. Então, não era simplesmente tá nos incomodando que os judeus querem que a gente se circuncidem. Poderia até me circuncidar. Agora, quando diz, se eu não me circuncidar, eu serei salvo, está confrontando diretamente a pregação dos apóstolos. Está confrontando diretamente a essência do Evangelho. Então, a igreja se reúne em volta disso, nessa assembleia. Não é uma questãozinha qualquer, não estão se reunindo lá para saber se crente pode usar barba ou não, bigode ou não, essas besteiras, essas inutilidades. Vamos fazer uma assembleia para saber se vai bater palma ou não, né? Isso aí é superficial, isso é inútil, não serve para nada. Não serve para nada. Então essa assembleia tem uma motivação essencial, certo? É a pregação do Evangelho, a salvação única e exclusiva em Cristo Jesus que está sendo comprometida. Porque os judaizantes querem que o camarada fique seguindo a lei de Moisés e não seguindo a graça em Cristo Jesus. Então a contenda foi tão grande, a discussão, que eles tiveram que subir a Jerusalém, chegar em Jerusalém e se congregar. Olha aqui, os apóstolos, os anciãos se congregarem. Pedro, então, é o primeiro a falar ali. Pedro vai contar o que aconteceu lá em Atos capítulo 10, certo? De como Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios. Então ele quer salvar os gentios, camaradas que, como diz Paulo mesmo aos Efésios, né? Nós não tínhamos Deus, as alianças não tinham nada a ver conosco, as promessas, os patriarcas não são nossos, né? Então, mas o Senhor de longe nos trouxe para perto, pela graça dele, tá? Então Pedro vai falar do evangelho que chegou aos gentios em Atos 10, certo? Aí entra aqui Barnabé e Paulo, né? Olha aqui a ênfase de Pedro, verso 1. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em toda a multidão se calou. Agora Paulo e Barnabé vão falar dos sinais e maravilhas que chegou também aos gentios. E Tiago, então, ele vai ser o relator. Tem gente que diz assim, Tiago era o presidente dessa assembleia. Não necessariamente. Ele pode ser um relator. O relator é o que fala a conclusão final ali de uma assembleia, certo? Não necessariamente tendo a palavra final ele, né? Porque essa ideia de um líder supremo entre nós, isso aí não está baseado em Atos dos Apóstolos, não está baseado na igreja primitiva. A igreja primitiva é muito claro, um colegiado, é muito claro um ministério. Eles estão no mesmo nível. Está lá Paulo e Barnabé, missionários, indo para o mundo gentílico, está no mesmo nível de Pedro, certo? Que Jesus disse lá, olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que a pedra não é Pedro, era Cristo. Mas Pedro, que era ali um líder estabelecido pelo Senhor Jesus. Esse Tiago aqui não é o Tiago, né? Mas o Tiago lá que aparece muito antes, porque o Tiago anterior, esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu as epístolas. O outro Tiago lá é o que foi decapitado, né? Que você vê ele junto com João. Pedro era irmão de João. Né? Então, por isso que você vê Tiago e João juntos, etc. Né? Tá? E Pedro e João também. Mas esse aqui já é o outro Tiago. Então, nós vemos um colegiado, nada apontando para
que a igreja primitiva tinha um presidente, ou então que isso aqui era a convenção nos moldes de hoje. Isso aqui foi uma assembleia, tá, com representantes da igreja, os anciãos também participaram, certo? Que eram os presbíteros. Eles tinham acesso e voz nessa assembleia aqui, uma assembleia da igreja. É claro que tem fundamentos aqui, né, que trouxeram para as convenções. E você chega no final, né, ele diz aqui, ó, verso 28, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, né, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Por quê? Para que pudesse ter um convívio, uma edificação, um crescimento, né, um bem-estar espiritual entre judeus e agora esses novos convertidos gentios. E o evangelho não tem um objetivo judaizante, nunca teve nem vai ter, certo? As pessoas não precisam aprender hebraico para poder conhecer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós temos a Bíblia na nossa língua portuguesa. Quem quer se aprofundar e conhecer as origens, teologia é outra história, tá bom? Eu estou falando de salvação, de fé, ok? Você não precisa, para ser salvo, fazer uma viagem para Jerusalém. Tem gente até se rebatizando, que a pessoa é batizada aqui em Cristo Jesus, chega lá em Israel, que é batizado de novo no Jordão. Você mergulhar lá, né, para relembrar lá o que aconteceu com Jesus, mas fazer batismo de novo, tem até que ver até que ponto isso ainda é uma heresia, uma negação do batismo que você já deu a confissão de fé em Cristo Jesus. Então existe muita marmota nessa história toda aí, né? Como dizia o nosso pastor Vieira aqui, pastor jubilado, ainda está vivo aqui da Assembleia de Deus no Leblon, no Rio de Janeiro, né? Onde tem muita farofa é porque não tem carne, tá bom? Então, existe esse espírito judaizante, ele continua se levantando muito, né? A nossa relação com Israel é que de Israel vem a nossa salvação, dos judeus vem a salvação que foi Cristo Jesus, né? Da tribo de Judá, certo? E a nossa relação é que um dia o Senhor vai restaurar o povo de Israel, ok? Mas hoje Israel está caído, Israel é uma nação caída, Israel está desviado de Deus, né? Precisa se arrepender, porque Jesus veio para eles e eles não receberam. Então vamos deixar isso bem claro. Então não tem razão nenhuma da igreja estar pegando coisas judaicas, né? Cerimônias, festividades, ritos judaicos e querer misturar com o evangelho, certo? Para que alguém se sinta mais perto de Deus, eu não sei, né? E tomar cuidado para não acontecer o que eles estavam querendo impor ali, das pessoas estarem crendo até que seriam salvas por causa dessas coisas, tá certo? Então a lição encerra-se aqui na Assembleia. Eu vou ser sério para vocês que eu fiquei assim, poxa vida, não entrou, né, no restante das viagens missionárias, está começando uma parte maravilhosa também aqui de Atos dos Apóstolos, mas realmente a lição, ela está falando da Igreja de Jerusalém como modelo para nós. E aí, realmente, aqui em Atos 15, é esse último momento da Igreja em Jerusalém, porque a Igreja agora já se expandiu, não é mais a Igreja de Jerusalém que está pregando o Evangelho pelo mundo afora, já tem uma nova geração de discípulos, discípulos gentios, discípulos judeus, né? E outra coisa, discípulos vindo já de outras partes, né? Mas é Jerusalém que está produzindo só os cristãos e discípulos, né? Barnabé veio da ilha de Chipre, nós temos outros que vêm de outros lugares ali também, o texto bíblico fala a respeito disso, né? Da Fenícia, da Cilícia, da Síria, né? Então Deus está salvando, o evangelho está expandido pelo mundo, então realmente faz sentido a lição encerrar por aqui, porque é um marco ali de um momento de uma assembleia que acontece em Jerusalém. Daqui para frente, o Atos dos Apóstolos vai enfatizar, continuar enfatizando Paulo, Barnabé, as viagens missionárias, né, Silas, certo? Em algum momento Paulo volta a Jerusalém, mas é só ali de passagem rapidamente, tá? Mas realmente o exemplo da igreja em Jerusalém encerra-se aqui em Atos 15, tá certo? Um grande abraço, continue estudando a palavra de Deus, reveja os vídeos, releia a sua revista e você vai ver que a cada dia nós vamos aprender mais e mais com esse exemplo da igreja primitiva. Não um exemplo de perfeição, mas um modelo a ser seguido
de como realmente uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão, cheia do Espírito, ela cumpre todo o propósito de Deus. Vive o verdadeiro evangelho, prega o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe poderosamente. Gente, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.